Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Colmeia. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia, né? E a igreja, como é que foi como é que está sendo ainda nessa experiência, porque a gente ainda não saiu dela. Nós vamos fazer um cronograma, né, e explicar aqui o que aconteceu no mundo e na igreja na prevenção aí dessa pandemia, na contenção dessa pandemia. Segue a vinheta e logo depois da vinheta nós voltamos para discutir um pouco a respeito desse período que nós estamos passando agora. Então, gente, nós sabemos que a pandemia, né, ela foi descoberta, o Covid, ele foi descoberto em 2019, né, final de 2019, daí o nome Covid-19, né, por causa do ano. Mas no dia 9 de janeiro foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ela, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu aí um alerta a respeito de um vírus, que era um vírus crítico, e que atacava em forma de pneumonia, né? Então, 9 de janeiro foi a primeira vez que isso foi alertado. E no dia 29 de janeiro, a igreja já tomou uma ação para ajudar os nossos irmãos lá da China, né? Enviando EPIs, equipamento individual de segurança, né? De proteção individual, equipamentos de proteção individual lá para o pessoal da China, máscara, luva, tudo que eles iam precisar aí no combate a essa epidemia, ainda lá na China, né, que é onde ela estava concentrada, isso no dia 29 de janeiro. No dia 30 de janeiro, né, a OMS declarou uma emergência de saúde mundial, quando a doença chegou à marca de 200 mortes e 9.800 casos confirmados na China. Então, nós vemos aí que no dia 29 de janeiro, um dia antes, a igreja já previa isso, né? Já mandou lá ajuda para eles, porque sabia que realmente já ia ficar feia a coisa, e realmente ficou, a partir do dia 30. No dia 4 de fevereiro, a igreja retira os missionários da China, da missão Hong Kong, China, né? Foi no dia que eles saíram de lá, todos os missionários serviam de tempo integral lá nessas missões, ela foi fechada. No dia 21 de fevereiro, houve uma instrução, né, instruções para os missionários que estavam servindo em templos e servindo como missionários de tempo integral em países asiáticos, né? E entre essas instruções, ficar em casa, né? Era a instrução, que eles não saíssem, não tivessem contato e nem aceitassem comida que vinha de fora, para que eles pudessem ficar seguros, né? E também o primeiro templo, né, o que foi o templo da Coreia do Sul, ele foi fechado. Foi o primeiro templo no mundo a ser fechado nessa data, 21 de fevereiro. No dia 27 de fevereiro, foi cancelado todas as viagens internacionais dos líderes da igreja. E foi fechado o templo do Japão, né? O presidente Nelson avisou até aqueles que estavam pensando, os líderes que estavam pensando ou se preparando em viajar para a Conferência Geral, que não o fizesse, né? Até então, a Conferência Geral iria ser realizada, mas só com os líderes que estivessem no país, ou seja, aqui nos Estados Unidos. Quem tivesse que vir de fora, eles iam dar um jeito, mas eles não incentivavam que eles viessem para cá. No dia 5 de março, as reuniões na Itália, que já estava com um pico muito grande de casos, foram canceladas. Foi o primeiro país aí no mundo a ter suas reuniões suspensas, foi a Itália, no dia 5 de março. Dia 6 de março, o primeiro templo nos Estados Unidos foi fechado, foi o templo de Seattle, Washington, onde já tinha casos e até morte aqui no Washington, no estado de Washington, Washington State, não a capital, né, Washington DC, mas no estado de Washington foi onde teve o primeiro caso e primeira morte, e aí a igreja imediatamente fechou o templo, né? A OMS, no dia 11 de março, declarou oficialmente uma pandemia mundial, e no mesmo dia a igreja havia anunciado que a conferência de abril daquele ano, a conferência geral, seria sem público. Ninguém ia participar das reuniões da conferência geral, a não ser que fosse remotamente.
Também foi anunciado o fechamento do CTM, universidades, o Templo do Paraguai, que foi o primeiro templo na América Latina a se fechar, também foi no dia 11 de março. Eu lembro um fato interessante a respeito do fechamento do CTM. Eu trabalhando ali na área de Provo, parei para comer alguma coisa ali no Taco Bell e vi uma sister, né, sozinha com a plaqueta. E aí eu perguntei, o que está acontecendo, sister? Eles estão permitindo vocês andarem sozinhos agora? E ela explicou que ela estava sozinha porque ela chegou no CTM no dia que o CTM foi fechado. E aí eles acharam a casa de um irmão ali de Provo, e ela foi incentivada a ficar na casa desse irmão, né, da irmã, e essa cista ela estava lá, alocada lá com essa família, e fazendo o CTM só virtualmente. Né? Ela estava bem nervosa, dizendo, não sei o que vai acontecer, como é que vai ser, se eu vou para o campo missionário, o que vai acontecer. Foi uma cena intrigante e interessante, né? Ver uma sister ou um missionário sozinho, assim, não, sem um companheiro, né? Claro que a família estava junto lá, sem plaqueta, mas ela estava acompanhada, sem companheira, né? Porque chegou e o CTM estava fechado e ela não sabia o que fazer, nem para onde ir, ficou na casa do irmão. Deve ter acontecido com outros missionários também, mas o CTM já havia sido fechado nessa data, 11 de março. No dia 12 de março, a igreja cancelou as reuniões de todo o mundo. Né? Nós não fomos proibidos de nos reunir aí fisicamente. No dia 13 de março, um dia depois, foi que os Estados Unidos declarou a emergência nacional. Né? Demorou um pouco, né? E como a gente pode ver aqui, a pandemia foi decretada no dia 11, demorou aí até o dia 13 para os Estados Unidos declarar a emergência nacional também, apesar de muitos casos que já tinham acontecido, né? E no dia 14 de março, o presidente Nelson fez uma postagem, né, de esperança, vamos dizer assim, né, dando umas mensagens de esperança para os membros da igreja. 15 de março foi a primeira vez em que nós nos reunimos em casa, né, que as reuniões estavam sendo feitas cada um na sua casa e foi autorizado pelos bispos, pelo menos aqui na minha ala foi assim que aconteceu. O bispo mandou uma mensagem para todos nós e avisou que quem tinha o sacerdócio em casa iria fazer, a partir daquele momento, o sacramento em casa, nos seus lares. Só para fazer um panorama aí, também com os fatos no Brasil, só no dia 20 de março é que foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil por causa da pandemia, né? Fica aí um alerta a respeito de liderança, né? Quais são as lideranças que nós estamos ouvindo. Nós precisamos dar graças, né, por um profeta, precisamos ouvi-lo, né, no mundo, principalmente a respeito dessa pandemia aí, que é um assunto polêmico. A partir de setembro, então, né, 11 de setembro, as reuniões da igreja voltaram de forma gradual. Eu vou mostrar aí um pouquinho aí como foi na minha ala, né? Depois vocês podem botar no comentário como é que foi a experiência do retorno aí na ala de vocês. 4 e 5 de outubro foi a segunda conferência geral transmitida online, somente online. Né? Dia 4 de novembro foi anunciada a retomada do envio dos missionários para fora do país, né, de origem, de forma gradual. Isso ainda está acontecendo no momento. E por último, agora no dia 12 de novembro, chegaram novos ajustes das reuniões da igreja, né, por causa do crescimento do número de casos aí. Outros procedimentos de segurança foram implementados, por exemplo, a segunda parte da reunião, onde as aulas acontecem, não seria mais presencial, né? Mas aqui em Utah foi um pouco mais radical. A minha ala, por exemplo, ela cancelou de vez, né? Novamente, nós estamos fazendo em casa. Nem a transmissão online está tendo mais, porque ninguém está indo na capela. O número realmente está mais alarmante, então eles resolveram fazer dessa forma, né? E a gente precisa respeitar e seguir o protocolo. Nós sabemos que tem muito avanço aí nas vacinas, né? E logo, logo a gente espera que isso passe, mas enquanto isso nós precisamos ter paciência e manter os protocolos de segurança aí e manter o distanciamento. Eu sei que é difícil, a gente quer estar junto com os irmãos, a gente quer estar indo no templo, né? Isso é uma ansiedade que a gente tem, mas a gente precisa se manter controlado. Então, eu vou mostrar um pouquinho aí dos detalhes de como é que aconteceu aqui na minha ala.
e depois a gente volta. Assim que você chega na capela aqui, na minha ala, tem já uma plaquinha aqui falando: por favor, pratique a distância social de 6 pés, no caso 2 metros, né? A gente já entrava já com esse alerta aí. Então essa plaquinha que está aqui na frente também, ele dava um aviso de que essa somente é uma entrada, a saída de todo mundo seria pela porta do outro lado da capela, evitando aí o contato físico também entre os irmãos. Assim que a gente entrava na capela, ali no hall de entrada, já havia ali disponível para quem não tivesse a sua máscara, álcool gel também aí, à vontade, né, na mesa e também no dispenser ali, que éramos recomendados aí a usar antes de entrar para a reunião. Os bancos também, né, lá dentro estavam separados, né, um banco seria ocupado, o outro não, destinado aí ao pessoal que vai servir o sacramento, né. Como vocês podem notar aí, lá na mesa do sacramento também tem uma outra garrafa de álcool gel ali também que eles usavam antes de preparar o sacramento. Mas essa distância aí era respeitada, ninguém sentava nesses bancos que estão marcados aí com essa plaquinha, para dar espaço para o pessoal que está servindo o sacramento entrar ali e servir e sair também mantendo o distanciamento. Então essa é a imagem aí de quem estava em casa assistindo a reunião, quem preferia não ficar, não ir lá presencialmente, mesmo de máscara, mesmo seguindo os protocolos. O nosso bispo conseguiu autorização da estaca aí para usar o mesmo sistema que faz a transmissão das conferências de estaca, foi usado para fazer a transmissão online aí, né, para todos os membros que têm a própria senha da igreja, pelo próprio site da igreja. A gente entrava e acompanhava aí do conforto e da segurança da nossa casa. E no segundo horário aí, né, a gente se reunia remotamente. A irmã que preparava a aula, ela dirigia aí a discussão, né? E todo mundo entrava, podendo participar aí da aula remotamente. Está aí a imagem aí do pessoal da minha ala, ouvindo a aula da irmã Ruth Will. E a vantagem de frequentar essa aula em casa é que ninguém precisa saber que você está mais à vontade, né? Está aí eu assistindo a reunião, com a roupa aí de domingo, da cintura para cima e um pouco mais à vontade aí, só de bermuda aí, só de short, da cintura para baixo. Você podia ficar mais à vontade, comer alguma coisa, ou ficar mais tranquilo aí no sofá, né? Talvez isso seja uma coisa que a gente vai sentir falta aí. Quando a gente estiver na aula de novo, a gente vai, na aula presencial novamente, vai lembrar desses bons tempos que a gente ficava esticado aí na nossa sala, participando dessa forma, quem sabe. Então, gente, aqui é o jornalzinho que nós recebemos, né? Todos os membros recebiam um e-mail, né, do diretório lá, por isso que é importante a gente manter no diretório da igreja nosso e-mail atualizado para ficar por dentro, né, do que está acontecendo na nossa ala. Então todo mundo recebia essa página aqui, é um jornalzinho, né? Essa aqui é o nome da minha ala, onde veio o quarto. Esse aqui que eu usei foi do dia 8 de novembro, porque eu quero mostrar algumas coisas que não tinha na última semana agora. Infelizmente o número de casos de Covid aumentou e nós voltamos à situação de assistir a reunião, quer dizer, de não ter mais reunião nem na capela, nem transmitido, né? A gente, cada um se reúne em casa agora. Nessa época aqui, 8 de novembro, ainda tinha a sacramental sendo transmitida via internet. Eu vou mostrar aqui o link para vocês. Então eles colocam aqui os anúncios, né, esses anúncios para a gente não perder tempo, até porque a reunião ela ficou bem mais curta agora, por causa do tempo, né, que a gente disponibiliza dentro da capela, para minimizar lá o tempo de a gente estar se expondo. Então eles já colocam todos os anúncios aqui para quem recebeu já ficar por dentro. E aqui embaixo vem o link da sacramental, né? Clicando aqui, a gente acessava um vídeo sendo transmitido ao vivo a reunião sacramental para aqueles que não se sentissem à vontade de estar lá, mesmo de máscara, mesmo mantendo o distanciamento, assistir de casa. A única diferença é que o sacramento
era servido lá na capela para quem estava lá, mas na hora da transmissão era encerrado a transmissão. Então, como é que funcionava isso? Nós cantávamos o hino, fazíamos a primeira oração, ele fazia a abertura, depois nós passávamos diretamente para o discursante, que no caso seria um só discursante por reunião. E na hora da sacramental, a câmera era desligada, a transmissão interrompida, e quem estivesse lá participava do sacramento, quem estivesse em casa era a hora de eles fazerem o sacramento na sua casa, né? Isso aqui, depois dessa reunião, tinha uma horazinha aí de intervalo, né? A nossa sacramental, o horário dela era às 10h30, e era uma hora mais ou menos, 11h30 no máximo, a gente já estava saindo de lá. Então, ao meio-dia, a gente era convidado a entrar no link para as aulas, né? As aulas também sendo online. No caso, nessa semana, foi Quórum de Elders e Sociedade Socorro, então está aqui um pequeno resumo da mensagem do presidente do Quórum, né? E aqui embaixo tem um link para a mensagem que seria dada nesse dia, e também um link para você, ao meio-dia, entrar e assistir lá junto com os irmãos essa reunião. Eu vou colocar uma foto também aí da reunião da última semana, que no caso não foi do Quórum e Sociedade Socorro, mas foi a semana da reunião da escola dominical, então vocês vão ver aí a foto de nossa participação aí também por meio remoto. Aqui o link da Sociedade Socorro, se descendo um pouco mais, tem o link aqui dos jovens também, né? Dos rapazes e moças, certo? Que a pessoa que fez aqui, né? Que é a pessoa que fez a página, Jessica Williams, membro da ala, fez um trabalho legal, né? Você pode ver aí que é bem caprichado. Apesar de ter sido feito voluntariamente, ela realmente dedicou-se bem aí e fez. Então isso aqui era a forma como a gente acompanhava aí as reuniões, né? Recebia todos os links de uma forma só, para todo mundo saber aí os horários e onde clicar, como entrar aí para assistir as reuniões de forma remota. Fazer uma menção especial pelo grande trabalho da primária, né? Meu filho, ele frequenta a primária, e no dia 25/10 era a data da reunião sacramental tradicional, todo ano nós fazemos, da primária, e elas fizeram um esforço muito grande, mandaram e-mail para todos os pais, pediram que todos os pais gravassem um vídeo e mandassem para elas fazerem a montagem final, e ficou realmente espetacular, foi realmente muito bonito. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pelo seu clique, por sua visualização. Não se esqueça de dar uma curtida e esperamos os seus comentários, tá? E logo, logo nós estamos lançando um próximo vídeo aí, que é uma entrevista especial com as missionárias na Praça do Templo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.